Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que estão nessa quarta-feira da paz, mais uma vez nos acompanhando pela Unipaz Santa Catarina. É com um coração cheio de alegria que nós estamos mais uma vez aqui para falar de um tema tão interessante que vai trazer muita paz para o nosso coração, tenho certeza disso. Eu sou Alessandra Bombassaro e hoje eu tenho a honra de fazer esse movimento e essa condução de uma live tão importante e tão bonita. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero fazer um convite a todos vocês que estão nos assistindo das campanhas ou dos materiais, das promoções que a Unipaz tem feito. A Unipaz, ela é uma Universidade Internacional da Paz e ela tem buscado, mesmo em tempos de pandemia, trazer cada vez mais forte, através da tela, através do online, essa energia, essa possibilidade de nos encontrarmos no imaginal. Então, vamos lá. Nós estamos com muitas atividades, muitas propostas interessantes de autoconhecimento, e uma delas, que já está acontecendo desde o dia 12 e vai até o dia 16 agora de abril, é a Semana das Parteiras da Maturidade. Esse é um trabalho lindo do cuidado integral da mulher madura, uma formação em parceria com a Unipaz, que está sendo realizada e sendo preparada para agora, no mês seguinte de maio. Então, nós queremos convidar todos vocês para ter a possibilidade de participar nessa Semana das Parteiras da Maturidade, para poderem ver o encanto que essas mulheres estão trazendo a cada encontro. Então, a possibilidade de se conectar, né, com esse trabalho muito lindo da Adriana, que ela está fazendo conosco, e é com muita gratidão que a Unipaz acompanha esse processo. Seguindo a agenda, dia 21 de abril, na nossa próxima quarta-feira da paz, nós estaremos com a querida Lenita Novaes. A Lenita é de Camboriú, né, Unipaz Camboriú, e ela traz, do grupo de Camboriú, ela traz a arte do encontro com idosos antes e pós a pandemia. Um assunto também muito interessante, que tem também trazido várias reflexões, não só para as pessoas na maioridade, mas também para as suas famílias. Então, esse é um convite muito interessante também realizado. E no dia 23 de abril, a FHB, a Formação Holística de Base, ela traz com muito carinho a arte de viver em plenitude, que vai ser ministrado pela nossa querida presidente da Unipaz Santa Catarina, Elaine Marta Raimundo. Então, esses são os recados no início da noite. Depois, no final desse encontro, eu reforço para a gente poder anotar nas nossas agendas. E quero fazer o convite agora para essa nossa querida convidada, que é Heloísa Monteiro. E a Heloísa, ela está vindo para essa noite muito especial, depois ela até vai dizer para vocês por que se torna uma noite tão especial, falando sobre as faces de Madalena, as 1000 faces de Madalena, né? E eu quero falar um pouquinho do currículo da Heloísa, que traz uma riqueza muito grande também, que ela é terapeuta transpessoal, ela é terapeuta do Colégio Internacional dos Terapeutas, ela tem uma formação holística de base pela Unipaz de Minas Gerais, ela é uma mineira, né? Estava conversando com ela um pouquinho antes, aquele sotaque acolhedor do mineiro, e ela também é pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Alabrat de Campinas, é bacharel em Direito em Minas Gerais, é Monborder, né, praticante da abertura de registros acásticos, e ela também é escritora do Oráculo das Matrioscas, Oráculo da Transição Planetária, as 7 etapas da AET nos Círculos de Mulheres, coordenadora da Casa das Matriorcas de Belo Horizonte. Então, nada mais, nada menos que uma grande mulher para falar nessa noite tão especial, que ela vai falar de uma sincronicidade, que nós estávamos agora conversando, dessa data que traz as faces de Madalena, de Maria Madalena, a mulher do manto vermelho, que acompanhou Cristo, né, na sua trajetória também. Seja bem-vinda, querida Heloísa. A noite é sua, nós teremos muito prazer em lhe acompanhar. Obrigada, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é falar de Maria Madalena, a Senhora do Manto Vermelho.
E a gente conversava aqui um pouquinho antes e descobrimos, né, nos lembramos que hoje, dia 14 de abril, é o dia do aniversário da Unipaz. Em 1988, há 33 anos atrás, oficialmente surgiu a Unipaz no Brasil, inicialmente lá no Distrito Federal, e hoje há várias associações da Unipaz em vários estados e locais do Brasil. Então, é uma noite especial, porque é o aniversário da Unipaz, que é este sonho que foi sonhado por alguns franceses e brasileiros, né? Dentre eles Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e nosso querido reitor da Unipaz, que é o Roberto Crema. E interessante também porque a Unipaz completa 33 anos, a idade de Cristo, e a gente vai falar de Maria Madalena, cuja história está tão ligada à história de Jesus. Então, como nada acontece por acaso, né, o universo tramou para que esse encontro acontecesse nessa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho. Antes, eu vou pedir um conselho para o Oráculo da Transição Planetária, que é esse livro que eu lancei ano passado, em plena pandemia. Ele foi ilustrado pela Marina Appelt, que é uma artista plástica lá do Rio de Janeiro, e as mensagens eu escrevi. Então, eu vou perguntar um conselho para esse grupo que está aqui hoje nos assistindo, né? O que vem para esse momento, qual que é o recado que o Oráculo da Transição Planetária nos traz. A carta que saiu foi a dos sonhos lúcidos, com essa ilustração aqui, né? Então, nos mostrando a importância, né, dos sonhos para nos ajudar nesse momento de travessia, né? Sonhos que trazem respostas. Eu vou ler rapidamente aqui a mensagem da carta dos sonhos lúcidos, que diz assim: os sonhos são portadores de preciosas mensagens de nossa alma. É hora de abrir-se aos sinais que eles nos trazem e a escuta amorosa de seus recados implícitos, para fortalecer nossa jornada e nos apontar soluções, na genuína entrega e confiança de que as respostas estão dentro de nós. Então, fica esse recadinho aí. Então, eu vou compartilhar a tela, vamos começar aqui. Então, as múltiplas faces de Maria Madalena. Vocês vão ver que é muito frequente Maria Madalena em quase todas as obras de arte. Ela vem junto, né, trazendo nas suas mãos ou um vaso de alabastro ou um cálice, né, que é chamado de cálice do Graal. É muito comum também nas representações, ela está acompanhada pela pomba, porque a pomba era o antigo símbolo do sagrado feminino, que o cristianismo, né, entendeu de ser o representante, vamos dizer assim, do Divino Espírito Santo, né? Mas que, na verdade, é a Shekinah, é a grande divindade feminina que representa esse feminino sagrado, né? Bem, Maria Madalena, ela é a santa mais cultuada do sul da França e do norte da Inglaterra. Nestes dois países, a gente vai encontrar centenas de igrejas e de monumentos dedicados a Maria Madalena. E ela é venerada também em todo o território do cristianismo ortodoxo. Então, é muito interessante porque lá em Israel, em Jerusalém, a única igreja que existe dedicada a Maria Madalena, ela não é da Igreja Católica Apostólica Romana, ela pertence à Igreja Ortodoxa Russa. Ela é bem presente também na Igreja Ortodoxa, que foram as primeiras igrejas, na verdade, né? E ela é a santa do abade cisterciense Bernardo de Clairvaux e dos templários, porque, segundo as lendas medievais, os templários, na verdade, eram protetores de Maria Madalena e dos segredos que ela trazia. Ela também é a santa do misterioso abade Berenger Saunier de Rennes-le-Château. Então, quem que leu aqui O Segredo do Anel, que é um romance, né, uma trilogia, onde se fala de Maria Madalena, e O Segredo do Anel é o primeiro da trilogia. Também no Código da Vinci, né, se faz referência a esse misterioso abade que viveu nessa pequena cidade que está ali na divisa da França com a Espanha, perto dos Pirineus,
E segundo o que a gente tem, né, de pesquisas, este abade teria encontrado, enterrado lá no altar de uma capela, uma arca contendo segredos de Maria Madalena, que alguns iriam chamar de a heresia cátara, que falava do casamento dela com Jesus e da sua descendência, né, que teria dado origem à dinastia merovíngia dos primeiros reis franceses. Bem, segundo os estudiosos, ao encontrar estes documentos, o Saunier teria chantageado o Vaticano e ele ficou rico, muito rico, né, da noite para o dia. Isso são histórias que a gente ouve, né? Então, de qualquer maneira, Rennes-le-Château é um pequeno lugarejo, uma cidade lindíssima, e que se tornou famosa por causa dessa história. Ele era um grande admirador de Maria Madalena, né? Ele construiu uma biblioteca, e na biblioteca ele colocou uma torre imitando a torre da cidade de Magdala. Então, ela é bastante famosa nessa região. Também, Maria Madalena é a santa das lendas da Provence, né, chamada Legenda Áurea, que conta justamente essa história, né, dela ter ido morar na França após a crucificação de Jesus, junto com outros cristãos que foram colocados num barco sem provisões e aportaram na pequena cidade de Saint-Marie-de-la-Mer, né, que na época tinha outro nome. E ali tem toda uma história, toda uma tradição, toda essa região do sul da França, né, acerca destes primeiros cristãos, como Lázaro, Marta, Maria Madalena, dentre outros que foram viver lá. O Papa Gregório I, o Grande, que foi Papa de 590 a 604, na homilia 33, né, também vocês prestem atenção na sincronicidade do número da homilia, de 21 de setembro de 591, na Basílica de São Clemente, em Roma, instituiu a tese do arrependimento da prostituta pecadora. Então, se a gente pensar que do ano 0 até o ano 591, Maria Madalena não era considerada a prostituta, a pecadora penitente. Ela era considerada, na verdade, uma grande líder, né, uma grande orientadora, uma mulher sábia das primeiras igrejas. Em 591, então, ele lança, né, essa tese dela ser a prostituta pecadora, e isso perduraria até o século XX, meados do século XX, né, por volta de 1968, quando a igreja vai concluir que ela não era prostituta. Bem, aqui são informações que eu estou trazendo para a gente entrar no assunto, e essa imagem que eu trago aqui é de um bonito oráculo que foi publicado na Inglaterra, que estava em falta, agora já está à venda novamente na Amazon, e uma das figuras deste oráculo é Maria Madalena. Reparem que ela traz lírios, né, que é um dos símbolos dela, né, a flor de lis, ela está com os lírios brancos, também ela está com um colar, e esse colar aqui, na verdade, ele tem o desenho do Labirinto de Chartres, que também está super ligado à história dela, e ela está com o seu manto vermelho. Eu gosto de chamar Maria Madalena de a Senhora do Manto Vermelho. A gente não sabe se o manto dela era vermelho mesmo, mas fica para a gente essa ideia, porque o vermelho nos fala da vida, nos fala da vivacidade, da intensidade, que tudo isso está tão presente no arquétipo dessa mulher. E aí eu pergunto a vocês, né, por que tantas mulheres são hoje atraídas por Maria Madalena? Quando a gente fala em Maria Madalena, sempre vem muitas mulheres e homens também, mas principalmente as mulheres. Então, a primeira conclusão que se tem é que Maria Madalena, ela é uma figura que é bem mais próxima da nossa realidade, né, do que Maria de Nazaré, porque há em Maria Madalena uma forte presença da sua carnalidade, da sua materialidade, nos conclamando a viver a espiritualidade na matéria, sem dualidade, para realizarmos o casamento alquímico do feminino com o masculino em busca de nossa inteireza. Então, sobretudo para nós mulheres, é muito mais difícil a gente se identificar com o arquétipo de Maria de Nazaré, que é tão volátil, né? Está lá no céu, rodeada dos anjinhos, né? Então, para a gente é um peso, porque estar próximo de um arquétipo
que é tão fugaz, né? É tão etéreo, isso para a gente traz um grande nó, né, na cabeça. E Maria Madalena não, ela é carnal, ela está muito presente, ela traz a mensagem da espiritualidade que é para ser vivida na carnalidade, ou seja, eu tenho a chance de descer a este planeta para realizar a minha caminhada. Então, eu sou um ser infinito que caminho por este planeta para realizar a minha jornada. Mas eu, estando aqui, eu tenho que trazer, então, toda essa minha espiritualidade, toda essa minha potência infinita e cósmica de um ser infinito, mas para ser enquadrada dentro dessa matéria. Então, eu habito um corpo, eu tenho que estar aqui sentindo o que é esse corpo, e eu tenho que trazer a minha experiência espiritual para essa matéria. E aí eu realizo aquilo que muitos estudiosos vão falar que é o casamento alquímico, que eu vou conseguir viver o sagrado e o profano. Eu vou conseguir integrar o lado feminino com o lado masculino. E vou buscar a minha inteireza, que é o arquétipo do homem completo, o ser humano completo, que é o Anthropos. Então, a Maria de Nazaré, ela é um arquétipo daquela mãe espiritual. Ela é retratada com todo o seu poder espiritual, né, coroada de estrelas, está lá nas nuvens no céu. Das suas mãos, olha aqui o desenho, saem raios de luz, seu olhar é bondoso, seus cabelos estão cobertos, e junto a seus pés há uma lua, que é o símbolo do feminino profundo. É interessante porque o cabelo está muito ligado à nossa intuição e também à nossa sensualidade. E Maria de Nazaré, nas representações artísticas, raramente ela vai aparecer sem estar com o véu cobrindo os cabelos. Diferentemente, Maria Madalena, regra geral, ela será representada com os cabelos soltos, né, ruivos ou vermelhos, sem nenhum véu. Ela vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Então, é aquilo que eu falei desde o início. Há em Maria Madalena essa forte presença da carnalidade. Ela nos traz o recado que eu tenho que viver a minha dimensão do sagrado aqui, neste planeta, que a gente chama de planeta escola, né? Eu tenho que trazer essa dimensão do espiritual para viver aqui na carnalidade. Já Maria de Nazaré, a gente vai perceber que há nessa figura arquetípica, digamos assim, né? Não estou falando na figura espiritual que nos inspira a fazer preces, mas como arquétipo, né? Como modelo, como molde de feminino, modelo de feminino, ela vai estar muito relacionada à questão da maternidade, né? A maternidade vai ser mostrada como um aspecto radiante do feminino. E também isso dá um nó na cabeça de muitas mulheres, porque e as mulheres que fazem opção por não serem mães, ou as mulheres que não conseguem engravidar, né? Então, o que se passa é que o único aspecto feminino que é valorizado é a maternidade, e não é bem assim, né? E Maria, muitas vezes, vai ser representada pisando na serpente, e a gente sabe que a serpente é um dos antigos símbolos da deusa, da grande mãe, né, para os pagãos. Então, o cristianismo vai representar justamente Maria, em substituição à grande deusa dos povos pagãos, muitas vezes Maria pisando na serpente, né? A espiritualidade na mulher ela vai acontecer de maneira bastante diferente de como acontece na espiritualidade do homem, porque a espiritualidade autêntica em nós mulheres ela passa pelo nosso corpo. O nosso útero é o caldeirão sagrado que gera a vida e que capta a energia magnética do útero da mãe terra, que é chamada energia do dragão. Então, lá no centro da Terra, né, a gente pode falar que existe um útero, um grande útero, ele tem muita energia magnética. E só as mulheres, através do seu útero, que conseguem captar essa energia magnética e trazer essa energia magnética para cá.
né? Os homens, eles têm acesso a essa energia magnética através das mulheres, mas eles diretamente não conseguem captar essa energia magnética. E nas antigas tradições, essa energia magnética que existe no útero da Mãe Terra, ela era guardada pela deusa dragão, pela Mãe Dragão. O cristianismo, mais uma vez, desconstruiu essa beleza dessa mensagem, né, colocando o dragão sempre como um inimigo, como o diabo, como algo negativo, né? O corpo da mulher é a primeira morada do ser humano. E no momento do nascimento, o canal da vagina e a vulva funcionam como verdadeiros portais para a chegada do ser na realidade da terceira dimensão. E, além disso, a mulher ainda vai nutrir o filho com seu leite. Então, o corpo da mulher ele é muito ligado à natureza, às fases da lua, às estações do ano. As mulheres, mesmo aquelas que não menstruam mais, continuam sendo cíclicas, sofrendo em seu corpo a influência das diferentes energias da lua. Então, é muito difícil para nós mulheres separarmos a nossa espiritualidade do nosso corpo, né? Essa coisa que jejum, de ficar ajoelhado rezando, isso não é destinado às mulheres, porque a maneira da mulher expressar a sua espiritualidade é diferente. Eu acho que, Alessandra, que o seu microfone está aberto. Se você conseguisse fechar, está dando um pouquinho de interferência aqui. Obrigada. Aí eu trouxe aqui, gente, algumas imagens da natureza para a gente assim, perceber a beleza da natureza, como que o corpo da mulher ele está tão ligado à natureza. Isso aqui não é imagem que foi feita no computador, são imagens verdadeiras. Olha que perfeição, olha que coisa mais linda. O figo, né, uma fruta super interessante, porque ele reproduz, né, os órgãos femininos. Olha que interessante a orquídea também aqui, né? Então, a Maria Madalena, ela vai exercer esse fascínio porque há uma atualidade neste apelo que ela representa. Ela converge manifestações e interpretações que foram lançadas sobre ela, uma vez que pouco se sabe sobre a sua vida. E o que a gente sabe é sempre de naturezas opostas, né? Ora ela aparece como a prostituta redimida, arrependida, como símbolo de arrependimento penitente. Então, a Maria Madalena, por exemplo, ela é uma das padroeiras hoje das prostitutas, né? Ela também aparece como uma mulher ousada, mas, ao mesmo tempo, como ícone do amor humano e divino, apóstola, anunciadora, santa, visionária, testemunha da ressurreição. Então, é uma mulher que traz, né, muita curiosidade, aguça a curiosidade, porque ela é extremamente intensa e ela está muito próxima de nós. Ela não está distante de nós, vivendo lá no céu, no meio dos anjinhos. Ela está aqui, junto de nós. E Jung ele vai nos falar que o caminho do crescimento humano passa necessariamente pelo desenvolvimento de nossos princípios masculino e feminino, né? O ânimos e a ânima, o yin e o yang. Então, nós precisamos, né, tanto os homens como as mulheres, de ter essas duas energias diferentes dentro de si, em equilíbrio, para que a gente possa ser inteiro. Resgatar o princípio feminino dentro e fora de nós, então, é uma tarefa para o nosso crescimento individual. E, ao mesmo tempo, representa um resgate de valores que se encontram há muito tempo esquecidos em uma cultura construída pelos valores masculinos, porque a gente vem aí de milênios de patriarcado. O que o patriarcado fez? O patriarcado ele desprezou a energia feminina e supervalorizou a energia masculina, os atributos da energia masculina, que são a competição, o raciocínio analítico, a racionalidade, cumprir metas, a objetividade. E, de certa forma, todos nós, homens e mulheres, sofremos hoje, inclusive com essa pandemia que nos atingiu, as consequências de não termos
dado a devida importância à nossa energia feminina, buscando este equilíbrio entre ambas. O Leloup, num dos livros mais maravilhosos que ele tem, que é o Caminhos da Realização, ele analisa alguns personagens bíblicos como arquétipos, e ele vai chamar Jesus de o arquétipo da síntese, porque Jesus consegue fazer essa síntese, sobretudo, né, entre o feminino e o masculino. E Maria Madalena também é um arquétipo de síntese, não só entre o feminino e o masculino, mas também entre o sagrado e o profano, porque não é uma coisa ou outra, é tudo junto e misturado. Eu vivo a minha experiência espiritual quando eu desço à terra dentro da materialidade. Então, é isso que ela traz para a gente. E nós precisamos urgentemente resgatar esse princípio feminino, a fim de que a gente possa trazer a cura para nós e para o planeta. O nosso reitor da Unipaz, o querido Roberto Crema, ele falou algum tempo atrás essa frase muito linda. Na atual crise de passagem pela qual atravessa a nossa humanidade, em processo de transe e de parto, rumo a uma nova idade da consciência, mais do que nunca precisamos resgatar e honrar a dimensão vasta e imperiosa do feminino, luz e guia dos tempos já chegados. Nessa tarefa imprescindível de reconstruir a inteireza e a grandeza do projeto humano. Então, esse é um para-casa para a gente. Se a gente tivesse cumprido esse para-casa alguns anos atrás, nós não teríamos chegado ao estado que hoje a civilização se encontra, né? Bem, quando eu falo de Maria Madalena, há alguns aspectos que são marcantes, que estão muito presentes nessa grande figura. Maria Madalena, inicialmente, eu posso dizer a vocês que ela é um arquétipo de ruptura, porque ela rompe com o paradigma pré-estabelecido. Ela nasce numa sociedade judaica extremamente patriarcal, onde as mulheres não tinham vez, não tinham voz, não podiam ter conhecimentos. E Maria Madalena rompe com tudo isso para seguir o caminho do seu coração e vai seguir o mestre e vai estudar e vai ouvir e vai aprender. É interessante porque a palavra Magdala, em aramaico, significa torre, né? A cidade onde ela nasceu seria a cidade de Magdala, onde até hoje existe essa torre. No finalzinho da minha exposição, eu vou falar um pouquinho sobre o arcano 16, que é o arcano da torre. E quando esse arcano aparece, a gente sabe que as estruturas todas, né, vão se dissolver. É o que aconteceu quando a pandemia nos pegou. Houve uma total ruptura, porque um novo paradigma está sendo construído. Os antigos valores não se sustentam mais. E Maria Madalena, então, traz essa ideia dessa ruptura e também de transgressão, porque ela pensa, porque ela quer ir além, porque ela questiona, então ela vai além. Então, geralmente, quando a gente faz essa ruptura, a gente também transgride. Tem um livro lindo de crônicas da Lia Luft, e a crônica que dá título a este livro é justamente Pensar é Transgredir, porque se eu saio do estado normótico, se eu saio do estado de adormecimento, e se eu me permito pensar e ousar e sair da caixinha, eu estou rompendo paradigmas. Como afirmei desde o início, é também um arquétipo que traz a presença de uma carnalidade. Ela não tem medo de tocar o seu corpo, nem o corpo de Jesus. Ela unge os pés de Jesus, ela unge a cabeça de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Várias representações em que Jesus está na cruz, Maria Madalena está lá, ao lado dele, demonstrando as suas emoções e, ao mesmo tempo, tocando no seu corpo. É um arquétipo também que faz uma síntese entre o sagrado e o profano. É um arquétipo de coragem. O que é a coragem? É agir com o coração. Então, para romper um paradigma, para pensar fora da caixinha, para sair do estado de normose, é preciso ter coragem e, portanto, ela também é muito intensa e tem uma grande potência. Nosso querido mestre Leloup, né, que é um dos fundadores, idealizadores da Unipaz,
e é o grande idealizador do CIT, Colégio Internacional dos Terapeutas, baseado nos antigos terapeutas de Alexandria, ele fala que Maria Madalena nos mostra uma mulher que integra a sua dimensão masculina, tornando-se capaz de palavra e de argumentação, frente a Pedro, por exemplo, né? Porque a palavra e a argumentação são características da energia masculina. Mas, ao mesmo tempo, ela não perde as suas qualidades femininas, estéticas, emocionais, intuitivas ou poéticas. Quer sejamos homens ou mulheres, o nosso objetivo e também o nosso desafio é tornarmos-nos antropos, que seria este ser completo, que faz o casamento alquímico entre o feminino e o masculino. Maria Madalena é este feminino plural, síntese de 7 arquétipos: da pecadora, da contemplativa, da intercessora, da profetisa, da acompanhante de moribundos, da testemunha da ressurreição e da apóstola dos apóstolos. Leloup fala que Maria Madalena tem tantas características marcantes que ela é um grande arquétipo que subdivide em 7 outros arquétipos. Né? E a gente está falando tanto de arquétipo desde o início aqui da minha fala, então só para a gente lembrar que arquétipos, dentro aqui dessa visão que eu estou trazendo, são as imagens estruturantes, são modelos utilizados para estruturas psicológicas universais, inatas, anteriores e independentes da cultura na qual o indivíduo está inserido. Então, né, aquele molde, aquela imagem, aquela estrutura, e eu percebo nessa imagem estruturante características que fazem sentido para mim, que ecoam, né, dentro do meu ser. Então, eu vou, né, me deixar levar por essa energia desse arquétipo. Jean-Yves Leloup ele aponta para os personagens bíblicos não só como personagens do passado, personagens históricos, mas como imagens estruturantes para cada um de nós, né? Como arquétipos, com caminhos de desenvolvimento para nossas consciências. Então, isso, na verdade, Leloup se inspirou nos antigos terapeutas de Alexandria, que são contemporâneos de Jesus e que já faziam isso com os livros sagrados, com relação ao Antigo Testamento, né? De reconhecer ali personagens históricos, personagens, mas que também podem ser vistos como arquétipos, como essas imagens estruturantes pelas quais nós nos sentimos atraídos. E Leloup fala uma coisa muito interessante, porque os evangelhos apócrifos são aqueles evangelhos que ficaram escondidos, que não foram considerados os evangelhos oficiais pela igreja, e eles então ficaram escondidos, e em meados do século XX é que eles foram encontrados em arcas, dentro de grutas, nas areias do deserto lá do Egito. Então, Leloup fala que esses evangelhos que ficaram escondidos, e dentre eles tem o evangelho de Miriam de Magdala, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho de Filipe, eles seriam o inconsciente do cristianismo, né? Aquela parte que é negada, mas que está ali fazendo pressão e que uma hora ou outra ela vai vir à tona. E aí, a gente pega o evangelho e a gente separa algumas passagens do evangelho que são muito simbólicas e que trazem Maria Madalena. Então, é a mulher do vaso de alabastro, justamente porque, por 2 ocasiões, ela ungiu o pé e a cabeça de Jesus, né, levando um rico óleo de nardo dentro de um vaso de alabastro para poder conservá-lo, né? A mulher dos longos cabelos soltos, geralmente ruivos, algumas representações eles vêm pretos, né? A mulher que beija os pés de Jesus, a mulher das lágrimas, a mulher que muito amou, a mulher de desejos, a mulher transgressora, a mulher livre e a mulher do manto vermelho. Então, a primeira personagem que a gente traz, o primeiro subarquétipo de Maria Madalena, é o da mulher pecadora. E o nosso grande mestre Leloup, ele dá para a gente uma libertação, porque ele não traz para a gente a ideia do pecado, aquela ideia cristã do pecado. O que ele fala? Que há uma palavra, né, grega
que se chama hamartia, está escrita aí, e a tradução literal de hamartia significa errar o alvo. Então, para o Leloup, estar em estado de pecado significa que é perder-se de seu eixo fundamental, seu desejo mais profundo. Ou seja, eu tenho tantos desejos, eu sou tão intensa, sou tão potente, que eu não sei qual que é o desejo essencial da minha alma. Então, eu erro o alvo, porque para eu acertar o alvo, eu tenho que saber direitinho para onde eu vou apontar a flecha. Mas se eu quero apontar a flecha para todos os lados, então eu não vou acertar o alvo. Então, para o Leloup, o pecado de Maria Madalena seria desorientar-se em meio à multidão de desejos. Ele se inspira para trazer para a gente esta visão no Evangelho de Lucas 7, versículos 36 a 47. Aqui nesse quadro, a gente pode verificar que Jesus está ceando na casa de um rico fariseu chamado Simão, e Maria Madalena entra levando um vaso de alabastro com óleo de nardo, e ela vai ungir os pés de Jesus. Reparem aqui, Maria Madalena representada com os cabelos soltos, sem nenhum véu, não estão ruivos, né, mas estão aqui soltos. Reparem que os personagens param de conversar, estão todos olhando para essa cena. Aí está entrando aqui uma serviçal, ela está com véu sobre a cabeça, ela também está olhando para essa cena, e parece que Jesus está abençoando Maria Madalena. Então, ele vai trabalhar a parte dessa imagem, porque os homens questionam Jesus, deixar que uma pecadora o tocasse. Simão, o dono da casa, está assustado. Então, Leloup fala que o Simão aqui representa apenas a energia masculina, que julga, que mede, que calcula, que racionaliza, mas que não consegue se abrir para uma dimensão maior, para entender o que há no coração dessa pessoa. Leloup fala que nesse encontro de Maria Madalena com Jesus, Jesus enxerga e sente o que há no coração de Maria Madalena e a vê como um sujeito. E o fato de Jesus a enxergar como um sujeito faz com que haja um encontro entre dois sujeitos. E Maria Madalena deixa de ser objeto do desejo dos outros para ser protagonista e sujeito de seu desejo. É muito linda a maneira como ele interpreta esta passagem do Evangelho, trazendo para a gente essa visão que eu estou em estado de pecado, eu estou em hamartia, quando eu não me conheço, quando eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu desejo profundo, a missão principal que me foi dada quando eu cheguei aqui no planeta. Então, eu fico ali, mergulhado no mar de desejos. Então, precisamos de acertar o alvo, entender, serenar nossa mente, fazer contato com a nossa dimensão interna, para compreender qual é o meu desejo mais profundo. E aí eu lanço para vocês o desafio. Qual é o nosso desejo mais profundo? Como voltar da multidão dos nossos desejos e reencontrar nosso desejo essencial? Qual que é o desejo que os outros projetam sobre mim? Que a sociedade de consumo cria para mim, e eu vou lá no espírito de manada, no estado normótico, que vou cumprindo tudo. Então, é preciso, essa imagem é muito bonita, que é a mulher selvagem mesmo, a mulher que usa sua intuição, ela está aí uivando, junto com o lobo branco, mas é para nos mostrar que nós precisamos de nos autoconhecer e fazer contato com este desejo mais profundo, porque aí eu serei capaz de fazer a minha caminhada e realizar a minha missão. O segundo arquétipo que nós vamos encontrar, a segunda face, vamos dizer assim, de Maria Madalena, é a da mulher contemplativa. Olhem mais uma vez a imagem, esse evangelho é de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus está na casa de Lázaro, com suas irmãs, Marta e Maria. E Maria está aos pés de Jesus, contemplando, ouvindo, enquanto Marta está só na fazeção, trabalhando, Reparem que ela está segurando uma jarra aí com água. E Marta vai se queixar para Jesus.
porque ela fala, eu estou trabalhando, e ela está aí sentada. Então, aqui na imagem aparece Jesus tentando acalmar a Marta, né? Então, Jesus fala para Marta que Maria fica com a melhor parte. Ele fala, acalme-se, fique tranquila, Maria está com a melhor parte. E essa melhor parte, simbolicamente, representa a capacidade de olhar para o ser, capacidade de contemplação, de quietude, de apaziguamento. É a escuta do Logos, que é a palavra criadora, no caso aqui Jesus, em uma postura silenciosa. Então é interessante porque é uma jornada da heroína que Maria Madalena vai fazer nessa visão que o Leloup nos traz em suas diversas obras. Porque para ela fazer contato com esse desejo mais profundo e sair do estado de pecado, ela precisa de exercer a contemplação. E o recado que fica para a gente é que nós não devemos criar oposição entre a Maria e a Marta que nos habitam. Nós precisamos da fazeção e da contemplação. Nós precisamos da ação e da não ação. Então, nós temos que unir em nós Maria e Marta, a contemplação e a ação, o silêncio e a palavra. Aí eu trago para vocês aqui, né, essa visão aqui multidimensional da nossa consciência, né, onde a gente vai ver nossos chakras, e a gente poderia dizer que Marta, nessa passagem evangélica, arquetipicamente, ela vai representar o nosso plexo solar, né, que está muito ligado ao nosso ego, né, esse nosso chakra aqui, nosso terceiro chakra. E Maria Madalena já vai estar relacionada ao nosso chakra do terceiro olho, que recebe toda a nossa intuição, a nossa capacidade de ver além, e que estaria influenciada por Jesus, que estaria aqui no chakra coronário. Então, olha que interessante, se eu consigo me manifestar aqui nessa dimensão, na minha carnalidade, mas conectada com a minha essência, com o meu desejo essencial, então, sendo capaz de me abrir para o meu lado feminino, que é o meu lado intuitivo, e recebendo toda a inspiração que me chega do alto. Então, este é o caminhar correto. É como dizia Paulo, estar no mundo sem se contaminar pelas coisas do mundo. Eu estou aqui no mundo, eu habito um corpo de carne, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais. Neste momento, eu sou Heloísa, eu estou Heloísa, mas eu não sou Heloísa. Eu sou muito mais do que isso. Né? Então, muito interessante quando a gente faz aqui essa correlação. Aí passamos para um terceiro arquétipo, que é da mulher intercessora. É uma passagem do Evangelho de João 11, versículos 1 a 46. Lázaro está doente, morre, e Maria Madalena vai pedir a Jesus que cuide dele. E Jesus ressuscita Lázaro. Né? É interessante porque ele já estava até aqui enrolado, né? Se a gente olhar aqui, né, naquelas faixas que eles colocavam, né, os defuntos, e Maria Madalena intercede, né? Ela parte da multidão de desejos, ela torna-se silenciosa na presença do ser, e agora ela se torna compassiva. Ela consegue sentir a dor do outro, né? Então, essa passagem do Evangelho, arquetipicamente, nos traz Maria Madalena representando o feminino que intercede pelos doentes e pelos moribundos. Corresponde, então, à passagem bíblica de intercessão junto a Jesus por seu irmão Lázaro. Então, quando ela vai pedir a Jesus, as lágrimas dela vão despertar as lágrimas de Jesus. E ambos choram. E aí o Leloup fala para a gente da importância da gente chorar, da gente fazer contato com as nossas emoções, porque há lugares em nós que não existem enquanto as lágrimas não tiverem penetrado. Isso é muito bonito, né? A gente pensar nessa possibilidade da gente não ter medo da dimensão do feminino, que nos permite fazer contato com as emoções, e muitas vezes essa lágrima brotar, porque a lágrima
é a nossa água viva, que vai nos lavar por dentro e que vai nos mostrar aspectos e territórios do nosso imenso eu que a gente nem sabia que existia. Passamos agora, né, para um quarto arquétipo, que é o da mulher da intuição profética. Vocês vão reparar que é muito comum a gente encontrar obras de arte representando Maria Madalena ungindo os pés de Jesus. Mas é mais difícil encontrar essa passagem evangélica em que ela unge a cabeça de Jesus. Essa imagem eu consegui no altar da Igreja da Madalena, em Paris. Então, está esculpido lá no altar, né? Mas é muito raro a gente encontrar essas imagens. E aqui nós vamos ter esse arquétipo como sendo aquele feminino que usa a sua intuição para profetizar. Então, é aquela passagem do Evangelho em que Jesus está reunido com os seus apóstolos e Maria Madalena entra, mais uma vez, levando o vaso de alabastro com o óleo e de nardo, e ela vai ungir a cabeça de Jesus. E os seus discípulos ficam muito assustados com essa atitude, sobretudo Judas, porque Judas ele era o tesoureiro e o óleo de nardo, hoje ele é caro, e naquela época ele era caríssimo também. Então, a quantidade de óleo de nardo que ela usou equivalia a 1 ano de trabalho para um trabalhador comum. Então, Judas fica muito assustado, né? Aqui é a cara dele olhando, mas Jesus recebe aquilo com muita naturalidade, porque ele entende que ela estava intuindo que a morte dele estava próxima. E ela estava, então, preparando o grande sacerdote para o seu sacrifício final. Então, apenas as mulheres da família, naquela época, tinham a possibilidade de embalsamar o corpo dos mortos. Contudo, quando o caríssimo nardo puro de um vaso de alabastro unge o mestre, ele está vivo e nem sequer anunciaram o mistério de sua morte. Mas ela estava já tão sintonizada com a sua intuição que ela via além, né? E ela profetiza, ou pelo menos conhece, tal conhecimento futuro. Ungindo Cristo antecipadamente para o seu funeral, ela torna sagrado o sacrifício de sangue que ele virá a fazer. Tal atitude a transforma, portanto, na suma sacerdotisa do rei sacerdote Jesus, que jamais poderia ter sua cabeça ungida por uma mulher comum. Então, aqui a gente tem várias representações, né? O vaso, ele é um arquétipo do feminino. Então, sempre que aparece um vaso, ele está simbolizando o corpo feminino. E ela vai derramar desse vaso o seu perfume, a sua essência. Ela dá de si e enxerga algo que os outros não enxergavam ainda. É interessante porque o nome é Miriam, né? Porque Maria Madalena, né? Maria é Miriam, né? Miriam de Magdala. Ele deriva da palavra mirra, que dá um óleo maravilhoso. Mas o óleo de mirra, ele era usado para sepultar os mortos entre os judeus e os egípcios. Então, o Leloup fala que quando ela tira do vaso um óleo, que não é de mirra, é de nardo, mas ele faz uma brincadeira, uma analogia com o nome dela, Miriam, né, que significa mirra. Então, ela está ali doando de si, né? Ela é aquela que revela a sua essência, que dá o seu perfume e que, ao mesmo tempo, anuncia a próxima morte de Jesus. Isso é muito lindo, né? No curso que eu dou sobre as múltiplas fases de Maria Madalena, eu vou trabalhando com muita delicadeza e com muito cuidado cada um desses aspectos. Então, aqui é só mesmo para que vocês possam ter uma visão geral e compreender a grandeza da jornada de Maria Madalena. Bem, trazemos mais uma face de Maria Madalena, que é a mulher acompanhante de moribundos. Representa o feminino em todos nós, que não teme olhar de frente para a morte. Trata-se de enfrentar a morte do eu, as pequenas mortes que se dão necessariamente num processo de crescimento interior. O processo de individuação exige que algo morra dentro de nós para que algo possa nascer.
Então, Leloup se inspira nessa passagem de João 19, versículos 25 a 27, né, que, na verdade, ele está na cruz e os homens fugiram, os homens desapareceram. Apenas as mulheres ficaram, né, perto de Jesus. E aqui nós temos Maria de Nazaré e Maria de Magdala, Miriam de Magdala. Né? Aqui ela está até muito contida, mas em vários outros quadros vai aparecer ela segurando os pés de Jesus, beijando, porque ela não tem dificuldade com o toque corporal, né? Com a carnalidade. Em torno de Jesus, quando ele está na cruz, aos pés da cruz, é sobretudo mulheres. Só há um homem, o apóstolo João, que é talvez o mais feminino dos apóstolos. Os outros fugiram, porque a sua coragem, a coragem masculina, é uma coragem que se manifesta em situações de combate. E uma vez que não há nenhum combate a viver, como aos pés de alguém que está morrendo, é necessária uma outra coragem, a coragem do coração, a coragem do feminino em nós. A Ana Patrícia Bogado é também da Rede Unipaz e do CIT. E ela tem esse livro muito bonito, Maria Madalena, o Feminino na Luz e na Sombra, que atualmente está esgotado. Né? Então, ela vai fazer essa observação muito linda, né? Para a gente poder entender essa diferença entre a coragem através da energia masculina e a coragem por meio da energia feminina. Né? Que a coragem do feminino é uma coragem que não é de combate. A coragem do masculino, ela precisa de um combate. Né? Bem, trazemos mais um arquétipo, que é a testemunha da ressurreição, e que vai estar presente em duas passagens do Evangelho, no de João e também no Evangelho Apócrifo de Maria, que o João Ive traduziu do grego, e no Brasil ele foi publicado pela editora Vozes, né, chama Evangelho de Miriam de Magdala. Então, ela é testemunha da ressurreição, porque quando ela chega no jardim, né, ela vai buscar o corpo de Jesus para prepará-lo, para ser devidamente, né, enterrado, ela vê que o túmulo está vazio, né, as faixas estavam lá, ela sai desorientada e ela vê uma pessoa e ela acha que é o jardineiro, né, e aí era Jesus. Então, esse arquétipo vai representar o feminino que aceita a nossa transitoriedade, a nossa efemeridade, mas você consegue ir além da morte para ressurgir e entrar na dimensão de si mesmo, na dimensão incriada de nosso ser, em que a eternidade nos habita. Então, Maria Madalena, ela chega num ponto de equilíbrio tão grande entre as energias feminina e masculina, que ela é capaz de ver além e de ver esse Cristo que renasce numa outra dimensão, né, numa dimensão incriada. E nós vamos perceber que um apóstolo como Pedro, por exemplo, que está bem preso dentro da energia masculina, que não consegue desenvolver a sua energia feminina, que tem medo do feminino, que tem medo das mulheres também, para ele foi mais difícil entender o que seria essa ressurreição, né? Porque ele se prende muito à literalidade, ele não consegue se abrir para essa dimensão incriada. E aí eu trago uma frase de um médico aqui de BH, que eu fiquei muito feliz quando eu vi a entrevista dele no jornal, porque ele disse: creio que o mistério da morte é parte do enigma da vida em si. Entender a morte significa, em última instância, entender a vida. Né? Então, quem tem medo da morte tem medo da vida, porque, na verdade, são lados de uma mesma moeda. Né? Nós morremos todo dia. E Maria Madalena traz essa mensagem com muita esperança, com muita sabedoria para nós. Por isso que ela é a primeira testemunha da ressurreição. E aí chegamos, então, ao último arquétipo dela, que é o da Sofia, da mulher iniciada, da mulher sábia, aquela que passou por todo esse trajeto, né, de estar ali afogada no mar de desejos, de não saber o que queria, e foi aprender a contemplar, e foi aprender a sentir a dor do outro, a ter compaixão, e foi aprender a usar a sua intuição, né? E no caso da mulher iniciada ou sábia, não é mais a Madalena possuída por seus desejos, mas ela está transformada
pelo silêncio contemplativo, encontrando dentro de si a sua compaixão, assumindo a sua capacidade visionária, a sua possibilidade de enxergar além, enfrentando as mortes de cada etapa, a morte dos velhos eus, de velhos estados de consciência. É muito comum na iconografia de Maria Madalena ela vir segurando, né, um crânio, ou ter um crânio perto dela, e isso é uma maneira de passar um recado, olha, é a pecadora, né, a prostituta, só que a vida é efêmera, passa rápido, né, nós vamos virar terra e só vai sobrar isso, então passa-se essa mensagem. Aqui nesse quadro, ela está no Massif de Saint-Baume, que, segundo as tradições provençais, seria a gruta sagrada, onde ela viveu por 30 anos depois da morte de Jesus. E reparem que ela está com cabelo imenso, ruivo, né? Aparece um pedaço do seio, o vestido também é vermelho. Então, assim, é muito interessante ter uma portuguesa, uma professora portuguesa, que ela tem uma galeria virtual em que ela foi reunindo vários quadros, várias obras de arte sobre Maria Madalena. E a gente começa, então, a perceber, né, as interpretações que estão no inconsciente que o artista consegue captar e trazer para as obras. Uma mulher, a mulher sábia, a Sofia, é uma mulher que realiza em si a aliança do masculino e do feminino. E, como seu mestre, torna-se antropos, ou seja, uma humanidade plena, carnal e espiritual, humana e divina. Aí eu trago para vocês o arcano 16, que é o arcano da torre, né? E em aramaico, Madalena, então, significa torre. E no arcano 16, a torre significa justamente destruição das velhas estruturas, aquilo que foi criado numa falsa base e que desmorona. E, regra geral, esse arquétipo da torre é interessante porque não tem janela. A gente vê, aliás, só tem janelas, a gente não vê porta. E aí acontece uma força maior, né? É geralmente um raio, vai cair sobre essa torre e as pessoas vão ter que puxar pelas janelas. E a gente fala que na vida a gente faz muito isso, né? A gente vai ficando presos em padrões, a gente vai colocando um tijolinho junto com o outro, ficamos presos na torre, e muitas vezes, para romper essa torre, só mesmo vindo um raio de cima, algo que a gente não tem controle. Foi o que aconteceu exatamente na pandemia. Na pandemia, a gente viveu e ainda vivemos, né, o arcano da torre, o arcano 16, que é a própria Maria Madalena. O arquétipo de Maria Madalena, ele é revolucionário, ele traz mudança de paradigma e ele busca trazer o casamento entre o sagrado e o profano. Por isso que ele assusta tanto, porque era necessário acreditar que, para eu viver a minha espiritualidade, eu teria que estar só num nível que não é um nível terreno, né? Eu teria que fazer sacrifícios, jejum, ficar ajoelhada várias horas por dia rezando, e não é não é essa a proposta dessa espiritualidade plena, em que eu vou viver todo o meu esplendor, toda a minha luz dentro da matéria. Outro arcano que está muito ligado a Maria Madalena é da sacerdotisa, que é o arcano 2. Né? Vocês podem reparar que nesse tarô que eu escolhi, a gente tem a romã aqui no fundo, que é uma fruta considerada uma fruta sagrada, né? A fruta da sabedoria, e ela está segurando nas mãos a Torá, uma personagem muito feminina, né? A gente vai ver aqui a representação da lua também. E Maria Madalena, ela também poderia ser vista como pecadora, porque ela almejava o conhecimento dos livros sagrados. E naquela época, às mulheres era vedado esse ensinamento, né? A Torá era o livro sagrado dos judeus. Então, aquela mulher que ousou pensar diferente, que ousou querer mais, que ousou sair da caixinha e que almejava também aprender, ela era considerada pecadora. E a sacerdotisa, quando sai no nosso jogo, é um arcano que nos convida a olhar para dentro. A gente fala, quando a sacerdotisa sai no nosso jogo, que é a boca que cala. Então é hora de silenciar e olhar para dentro. Então é também muito potente este arcano, presente na energia
de Maria Madalena. E gosto muito também de associar Maria Madalena ao arcano 11, que é a força, porque acho linda essa carta, porque geralmente é uma mulher segurando uma fera, domando essa fera, mas ela não usa nenhuma arma, ela não usa nenhuma faca, ela não machuca a fera, a gente não vê uma gota de sangue. Então, esse arcano nos mostra que ninguém empodera ninguém, que o empoderamento ele vem de dentro para fora, que a força ela nasce dentro de nós. Eu achei lindo essa imagem desse tarô que eu encontrei na internet, porque ela tem até o cabelo ruivo, como Maria Madalena, né? Então, esses 3 arcanos do tarô, né, os arcanos maiores, esses 3 arcanos maiores, eles têm muito da energia desse poderoso arquétipo de Maria Madalena. O arquétipo de Maria Madalena possibilita o resgate da força do sagrado feminino, do amor sagrado e da força da energia erótica. Maria Madalena está ressurgindo em nossa época para resgatar algo que foi perdido há mais de 2 milênios, que é o reconhecimento da força, da coragem, da sabedoria e da amorosidade da mulher. Quando os textos sagrados falam do divino feminino, é disso que estão nos lembrando. Milênios de dominação masculina nas organizações sociais varreram para o esquecimento os rituais e os valores do sagrado feminino. Mas o feminino, assim como a água, né, ele sempre emerge, tal qual os evangelhos apócrifos. Maria Madalena é o avatar dessa nova era que surge. E ela emerge, nesse momento, com toda a força da paixão e da busca da inteireza, desse ser mais completo, menos fragmentado, para que ele esteja em paz. Né? A palavra shalom, que é traduzida como paz, na verdade, a tradução literal dela é estar inteiro, que foi traduzido como paz, porque quando eu estou inteira, eu estou em paz. Então, Maria Madalena, ela nos faz esse convite desta inteireza. Ela é também um arquétipo de inteireza, porque eu aprendo a integrar todos os aspectos. Ela traz de volta o feminino, com sua voz suave e sabedoria, e nos convida às transformações profundas pelo amor. Há ainda uma outra faceta de Maria Madalena que eu não vou abordar hoje com vocês. Na segunda-feira, dia 19 de abril, eu estarei conduzindo um grupo de estudos da Unipaz, Minas Gerais, sobre o livro do Leão na Montanha de Sambome, onde ele vai abordar um 8º subarquétipo de Maria Madalena, que é o da mulher selvagem, tá? Que também é super potente e que nos mostra a importância de resgatarmos a nossa intuição, a nossa sabedoria ancestral, nosso contato com a natureza, para que possamos caminhar com passos de amor. Aí, gente, eu tenho meus contatos, porque eu já estou na 6ª turma online do curso As Múltiplas Faces de Maria Madalena, o primeiro módulo. E se vocês tiverem interesse, não tem ainda data para a próxima turma, mas vocês podem fazer contato e a gente vai informando quando abrir a próxima turma. O meu espaço holístico aqui em Belo Horizonte é a Casa das Matrioscas, então fica também o convite para vocês seguirem a gente lá no Instagram e aí está o nosso site. Então eu vou encerrar aqui e vou ficar aqui à disposição de vocês para as perguntas. Falei muito, né? Ultrapassei o tempo. Não ultrapassou não, Heloísa, né? A gente só tem a agradecer esse compartilhamento teu de conhecimento e tem uma pergunta aqui para você, porque eu acredito que mexeu muito com muitas mulheres, eu também estou aqui me identificando muito com Maria Madalena, né? E até escrevi ali no nosso chat, assim, que atira a primeira pedra quem não se identifica com o arquétipo de Maria Madalena, né? Uma mulher que transgressora, uma mulher de liberdade, uma mulher, né, de coragem, realmente. E muito linda essa passagem de que os homens, eles trazem a coragem da batalha, né?
E sim, as mulheres, esse feminino, e não é só os homens, é o masculino e o feminino como energia, né. sim. E o feminino traz a coragem do coração, agir com o teu coração mesmo tendo medo, né. Que lindo. Olha É só, verdade. a Joana, ela é nossa colega aqui da Unipaz, de Florianópolis, e ela trouxe uma pergunta que diz assim: "Como transformar o arquétipo de Maria Madalena, da prostituta, da pecadora, na grande mãe, na deusa, na companheira de Jesus?" Como transformar isso, né, neste novo olhar. Então, tá, então a gente tem que pensar o seguinte, que dentro dessa visão da psicologia transpessoal que eu estou trazendo aqui, a gente não vê Maria Madalena nessa visão cristã que foi plantada no nosso inconsciente da pecadora ser alguém que é prostituta, né? Enfim, acho que eu deixei isso bem claro, que é aquela que tem tanta intensidade, tem tanta vontade, tem tanta potência, que ela não sabe o que ela quer. Então, dentro dessa visão, ela tem os seus desejos descontrolados. Então, a primeira coisa que ela precisa de fazer é saber o que que ela veio realizar aqui no planeta. Qual que é o seu desejo essencial? O que que a move, né? Veja que a gente está falando aqui numa linguagem da psicologia transpessoal, numa linguagem arquetípica, pegando Maria Madalena como um arquétipo. Eu não estou aqui discutindo se ela realmente casou com Jesus, se ela teve filho com Jesus, dentro dessa visão. Então, eu entendo que a partir do momento em que a pessoa começa nessa caminhada de autoconhecimento, em que ela está ali afogada no mar de desejos, que ela consegue serenar, contemplar, olhar para dentro e fazer o grande mergulho, ela vai passar por grandes desafios, né? Porque quando eu mergulho, eu vou enfrentar não só a minha luz, mas também a minha sombra. Santa Teresa de Ávila, João da Cruz já falava que eu mergulho na noite escura da alma, né? Eu não tenho como acessar essa luz se eu não passar pela sombra, mas eu vou fazer toda a minha trajetória de tal maneira que eu consiga realizar tudo aquilo que eu vim realizar e que eu quero realizar. Então, há toda a possibilidade que ela venha a ser uma grande mãe, e ela é, porque há também no feminino dela as características do arquétipo da grande mãe, que é aquela que nos acolhe, que nos dá o colo mesmo, que nos dá o conforto, que nos dá a palavra sábia, que nos dá a esperança. E toda a trajetória dela, só ela conseguiu entender a grande mensagem do mestre, porque ela conseguiu fazer a abertura dessa energia, desse feminino, de tal maneira que ela foi, até mesmo dentro da visão cristã, chamada de apóstola dos apóstolos, porque ela consegue enxergar além, ela consegue entender. Nesse livro, né, esse último que o Leloup escreveu em 2014, salvo engano, sobre Maria Madalena, ele vai falar que ela prefere ir viver na montanha, longe de todos, porque a fé que ela tem, o contato com o sagrado que ela busca, não estava preso em dogmas, em estruturas de igrejas. Então, ela prefere viver com aquilo que importa. E ela faz essa ruptura e vai. Então, eu entendo que uma coisa não vai contra a outra, né? Porque eu não estou falando dessa pecadora que era prostituta, mas de alguém que não sabia o que veio realizar, que queria realizar, que seguia o chamado do seu coração, mas não sabia o quê. Então, a partir do momento que que ela se integra, que ela consegue esse mergulho interior, naturalmente ela vai passando por todo esse caminho de aprendizado, onde ela consegue enxergar a dor do outro, interceder, onde ela consegue colocar a sua intuição em prática, acreditar naquilo que ela está intuindo, onde ela consegue entender a morte numa outra dimensão, porque só porque ela teve coragem de entender essa morte que ela conseguiu ser a testemunha da ressurreição, né? E obviamente, independentemente dela ter casado com Jesus, dela ter tido filhos, né? Segundo as lendas, Santa Sara seria filha do casal e outros filhos, independentemente disso,
ela vai reunir todas as características para ser também essa grande mãe que nos acolhe, que nos nutre. Inclusive, a energia de Maria Madalena é a mesma energia da deusa Ísis, adorada pelos egípcios. E eu achei até interessante, porque quando você fez a abertura, você falou assim, as 1000 faces de Maria Madalena. Né? E, na verdade, a gente falava assim, são as 1000 faces de Ísis. Eu falei, olha, você nem está sabendo, mas é porque ela já entrou na energia, porque é a mesma energia da grande mãe Ísis, que era adorada pelos egípcios. Que um dos símbolos, inclusive, é a abelha. Né? E Maria Madalena, tá lá, a deusa Ísis. Tá E um aqui, dos ó. símbolos de Maria Madalena é a flor de lis, e a flor de lis, ao contrário, é a abelha. Mas eu não vou falar mais não para não dar spoiler, porque isso está no curso. Eu não sei se eu respondi a Joana, mas é essa visão que eu tenho. Né? Eu E não assim, estou dando uma interpretação literal do Evangelho. Tá? muito lindo. Se a Eu Joana quiser vou, perguntar mais, se não estiver claro, eu estou à disposição. olha, eu acho que as mulheres ficaram hoje aqui assim, quietinhas, mas admirando, amando todo esse assunto, e eu vou te ler algumas observações que estão sendo colocadas assim, ó. Que forte! A coragem do feminino, ela não realmente não é de combate, né? Então colocaram aqui, ó, que linda fala sobre Maria Madalena, é uma linda história, é uma grande mulher, ela é muito interessante, que trouxeram assim, maravilhosa tua luz, Heloísa, é incrível quando falas de Maria Madalena, esse sotaque que é tão delicado, né, que é tão feminino. Querida Elô, é sempre maravilhoso te ouvir, gratidão, né? O que mais que tem aqui? Pecadora é aquela que não infringiu a lei dos profetas. Né? A Kátia tá a Kátia Luz, que tu conhece, a Kátia está aqui Kátia! participando. Kátia que está te agradecendo também, dizendo dessa voz e dessa maneira que está trazendo a história, uma história que é tão delicada também, né? E eu acho que responde muito bem para a Joana, porque nós não estamos aqui fazendo um olhar realmente dessa história que é contada, né, de uma forma mais criteriosa, mas olhando para esse feminino, né, que vive em cada um de nós. E é um chamado, né? Linda fala, Rovani também, nossa querida participante aqui da Unipaz, e gratidão, 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 muito lindo, pessoal de Palhoça, do Rio de Janeiro, pessoal de Minas também, né? Então, Heloísa, somente te agradecer essa oportunidade de te conhecer numa noite que a gente estava conversando tão sincrônica, aonde 33 anos a Unipaz faz, né? 33 anos a idade de Cristo, uma noite para se falar sobre Maria Madalena, né? Então, eu te deixo até as últimas palavras e nosso agradecimento da Unipaz Santa Catarina, né? A Unipaz de Minas Gerais, por ceder tão bela participação. Obrigada, querida. Eu agradeço a confiança e a oportunidade de estar aqui. Para mim, sempre é um prazer falar de Maria Madalena e sempre é um prazer estar a serviço da Unipaz, que é uma instituição que eu super acredito e sempre me coloco a serviço da Unipaz. E se as pessoas quiserem se aprofundar, no canal do YouTube da Casa das Matrioscas, tem algumas meditações de Maria Ótimo. Madalena que as pessoas podem fazer. E tem umas aulinhas de 5, 6 minutos, onde eu falo de cada arquétipo. Tá? Eu posso até te mandar no nosso grupinho, mas as pessoas que estão aqui assistindo e quiserem ver, é só procurar no YouTube, Casa das Matrioscas, vão achar. Tem umas Passa ali, meditações. Né? e pode passar naquele grupo que a gente conversou com o Rodrigo, que a gente multiplica Tá. com os grupos dos alunos aqui da FHB e também dos amigos da Unipaz, aqui de Santa Catarina, que a gente vai estar te seguindo sim, né? Com muito prazer. Eu queria fazer meditação, mas não dá tempo. Então, que a meditação é muito profunda. Mas aí eu sugiro, né, a pegar a meditação lá e fazer, porque Maria Madalena tem falado muito da importância do nosso coração como um santuário. E a gente acessa outras dimensões através do coração. Então, tem uma meditação guiada que vale a pena. Às vezes até para fazer hoje, antes de dormir, já que está Ah, nessa com energia. certeza. E muita gratidão a todos que tiveram a paciência
de me ouvir. Obrigada pela tua generosidade mais uma vez, né? E, acredito que sim, nós estaremos mais vezes nos vendo e deixando o recado que para cada palestrante, cada convidado aqui da Unipaz, ele recebe sim a possibilidade de um presente da Unipaz Santa Catarina ou da Unipaz para Que participar num dos chique! nossos seminários, né? Depois faz contato ali conosco internamente e acho que é um grande presente realmente que a Unipaz Oh, está oferecendo. maravilhoso! Maravilhoso, né? Poder participar do cuidado integral, ou participar agora vai vir o encontro com a Elaine também, que vai ser a arte de viver em plenitude, né? E a gente vai agora seguir mais alguns convites. E mais uma vez, querida irmã Unipaz, Minas Gerais, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Então, pessoal, eu para encerrar essa noite, agradecendo mais uma vez essa energia feminina que nos cobre com o manto da Senhora do Manto Vermelho, né? A gente tem a possibilidade ainda de fazer uma meditação da Heloísa Monteiro e vamos dar sequência então essa noite, né? Fechando ela, agradecendo a todos os mestres, a toda essa energia feminina e masculina que ancora, né, o nosso coração. E fazendo mais uma vez um convite para a Semana das Parteiras da Maturidade, do Cuidado Integral da Mulher Madura. É uma semana de encontros e aqui pelo YouTube mesmo, de falas entre as mulheres, né, do dia 12 a 16 de abril, né. Então esse é um momento muito importante também, para a gente estar falando de Maria Madalena, que ligação tem, né, com essa mulher da maturidade também, né. E dia 21 de abril, na quarta-feira da paz da semana que vem, nós teremos então a arte do encontro com idosos ante e pós a pandemia, com a nossa querida também Lenita Novaes, que estará aqui conosco também, fazendo a sua participação para mais uma quarta-feira da paz. E não posso deixar de fazer o convite também para esse mês, dia 23 de abril, a turma FHB online, a primeira turma de FHB, que eu também faço parte, está fazendo um trabalho maravilhoso, e essa semana que passou, nós tivemos também um encontro de feminino e masculino, e foi muito lindo também, e nós teremos então a arte de viver a plenitude com Elaine Marta Raimundo, que é presidente da Unipaz de Santa Catarina, e ela fará então uma imersão conosco, né, de sexta-feira e sábado, e vai ser mais um momento assim, um momento de beija-flor, né? Que a gente possa sempre ser esse beija-flor da Unipaz, levando cada vez mais a mensagem desse caminho da paz. Agradeço a todos que estiveram conosco, mais uma vez também, uma boa noite. Heloísa, um grande prazer também. E seguimos para mais um fechamento da Quarta da Paz, mas semana que vem estaremos com vocês. Muito obrigada.